Olá, eu sou o Reverendo Josley Filho e esse é o nosso curso de Teologia Básica, hoje aula sobre Novo Testamento. Então você que está comigo aí acompanhando, nós já estamos aí na nossa terceira aula, aqui por vias online, sendo que duas estão gravadas, essa e a outra anterior sobre o Antigo Testamento. E estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba, canal do YouTube. Está aí na disposição para todos vocês estarem com a gente aprendendo, né? E eu sempre gosto de reiterar, esse curso é um curso de teologia básica, tá? Não é um curso de teologia avançada. Se você tiver interesse em fazer curso de teologia avançada, existem outros cursos, tá? Eu indico aí o do Centro Presbiteriano Andrew Jumper e eu indico também aí da Faculdade Reformada, né, Faculdade Internacional Reformada, FITREF, e também da Faculdade Batista, né, de Brasília, que também possui cursos aí online. Tá? A Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba está disponibilizando aulas aqui para um curso básico para treinamento dos membros da Primeira Igreja e também treinamento daqueles que querem aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Mais uma vez, eu agradeço você por estar conosco e eu queria orar com cada um de vocês. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor e eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor esteja conosco, nos orientando em tudo, em todo o tempo, Pai. Deus, que essa aula de hoje seja uma aula edificante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então nós temos aqui o nosso curso de Teologia Básica. A aula de hoje é sobre por que os cristãos acreditam no Novo Testamento. Por que nós acreditamos aí no Novo Testamento? Então, a aula de hoje basicamente vai girar em torno disso, né? E eu quero então desafiar você a estar comigo aí e você então prestar atenção nessa aula. Os slides vão estar disponíveis aqui para você, né? Você pode acessar. Se você tiver interesse nos slides, também eu posso te fornecer depois, é só me pedir de maneira aí no inbox, tá? Ou seja, particular. Bom, a aula de hoje então é porque os cristãos acreditam e creem na Bíblia e no Novo Testamento. Semana passada nós falamos aí sobre o Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento, então, ficou comprovado para nós a sua veracidade e a sua importância para nós. Hoje é sobre o Novo Testamento e eu quero, então, começar a introdução pensando, né, sobre essa questão. Olha, os cristãos que acreditam no Antigo Testamento acreditam também no Novo. Isso é básico para todos nós. Perdão. Isso é básico para todos nós. Nós que acreditamos no Antigo Testamento, também acreditamos no Novo Testamento. Não é difícil isso para nós, não é complexo esse entendimento para nós. Tendo em vista que o Antigo Testamento, você encontra citações do Novo Testamento e por parte do Jesus Cristo, nosso Senhor, o dono das nossas vidas, que nos ensina sobre a questão do Antigo Testamento, que nos ensina sobre aí a questão de usá-lo como referência para as nossas vidas, né? Então, para nós não é difícil nós entendermos o Antigo Testamento como sendo bíblico e sendo verdadeiro. Bom, entretanto, quando a gente parte para o Novo Testamento é mais complexo isso. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito após a ascensão de Jesus. Ou seja, o Novo Testamento, ele teve as testemunhas foram além de Jesus Cristo, né? Ou seja, não foi o próprio Jesus naquele momento ali escrevendo, né, e dando testemunho verídico sobre o texto, mas o próprio Jesus inspirando outros, né, a fazerem isso. No entanto, não perde-se aí a veracidade. E eu vou dar hoje, então, pelo menos algumas razões para vocês de por que acreditar no Novo Testamento. A pergunta que fica é como comprovar, então, a confiabilidade do Novo Testamento. Essa é a grande pergunta para nós. Como é que eu posso comprovar a confiabilidade do Novo Testamento? Eu começo pelo testemunho dos apóstolos, né? Para mim, esse é a grande chave para esse entendimento do Novo Testamento, é entender o testemunho dos apóstolos. Mas alguns céticos afirmam que os apóstolos não tinham ideia de que seus escritos seriam recebidos, compilados e estimados com a palavra de Deus. Alguns céticos, né, alguns literários, alguns homens que se propõem a criticar o Novo Testamento, né, de maneira literária, dizem que os apóstolos não tinham ideia de que seus escritos eram recebidos
compilados e estimados como palavra de Deus. Será mesmo? Essa é a pergunta que fica. Será que os apóstolos não tinham essa compreensão? Será que eles não tinham essa percepção? Quem faz essa afirmação sobre os apóstolos não terem aí a compreensão, né, e a concepção de que os seus escritos seriam compilados e estimados como palavra de Deus, também negam que os apóstolos tenham recebido dons espirituais. Aí que entra o problemaço, né, grande. Eles negam também que os escritos desses homens, dos apóstolos, eles também não tinham sido inspirados por Deus. Ou seja, esse é o problema aí do liberalismo teológico, né? O liberalismo teológico caminha nessa linha e muitos seguem essa linha hoje, tá? Muitos críticos, principalmente de vieses ideológicos, eles também usam essa argumentação para criticarem a Bíblia, criticar especialmente o Novo Testamento e distorcerem os conceitos das Escrituras e distorcerem os conceitos de inspiração das Escrituras. E nós estamos falando tudo isso porque nós estamos falando sobre inspiração e revelação da Escritura. Tá? Agora nós estamos ampliando o conceito de revelação e inspiração e confiabilidade do texto bíblico. Então, eu queria pensar nisso com vocês neste momento, pensar nisso com vocês de maneira bíblica, né? Eu vou usar o recurso do testemunho interno primeiro e depois o testemunho externo para defender que o Novo Testamento ele é verídico e confiável e nós podemos recebê-lo como inspirado por Deus e palavra de Deus. Bom, usando aí então, começando pelo grande apóstolo, o grande escritor, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento aí para nós, o apóstolo Paulo, né? Tem aí boa parte do Novo Testamento escrito por ele, e aí vamos ver se ele mesmo não tinha essa percepção de estar escrevendo algo inspirado por Deus, de estar escrevendo algo realmente que deve ser recebido pela igreja como palavra de Deus. Vamos ver então com o próprio apóstolo Paulo, né? Ele vai nos dar inúmeros textos aí dizendo que ele tinha essa concepção. Olha só, Paulo, de maneira muito simples, mas profunda, afirmou estar falando e escrevendo a palavra de Deus. Então ele tinha essa concepção. Então erra quem diz que os apóstolos não tinham essa percepção de que eles estavam aí realmente sendo instrumentos de Deus para orientar e guiar a igreja através da palavra inspirada do próprio Deus, tá? Olha só, Paulo vai usar aí primeiro texto aí, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios aí, nos capítulos de 12 a 14, ele apresenta diretrizes para os usos dos dons espirituais. Então o contexto desse texto aqui é diretrizes para o uso dos dons espirituais e aí como é que a igreja deveria proceder diante disso. E ele então conclui essa instrução do capítulo 12 ao capítulo 13, tá? Ele conclui com esse texto aí de maneira muito enfática e incisiva. Olha só o que ele diz: acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então perceba que Paulo está dizendo aqui, e com muita clareza, que o que ele está dizendo é mandamento do Senhor. Ele faz uma série de questionamentos aí aos coríntios, né, e dá aí duas perguntas para nós aí, e nessa instrução que ele vai trazendo do capítulo 12 ao capítulo 14, e aí conclui dizendo isso: olha, eu estou escrevendo, o que eu estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. Então ele é incisivo, enfático, né? Paulo afirma claramente ter recebido a autoridade do próprio Deus para escrever suas cartas. Ele está dizendo isso, ele faz essa afirmação. Olha comigo outro texto, ele vai fazer isso agora de maneira mais ampla também, ou entendível para nós, em 1 Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses também trabalha isso. Ele escreve de maneira muito semelhante ao que ele faz aqui em Coríntios nesse sentido, né? E ele declara a sua fidelidade a Deus e declara que o que ele escreve é a palavra de Deus, né? O que realmente os homens devem receber dessa maneira, tá? São instruções como palavras do próprio Deus aos nossos corações. Quando ele escreve 2 Tessalonicenses, ele faz da mesma forma, e eu queria apresentar o texto para vocês. Ele diz: olha, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marque-no e não se associem com ele, para que sinta-se envergonhado. O apóstolo trazia a palavra de Deus às igrejas e esperava que os cristãos crescem nela e obedecessem ela como tal, tá? Quando não havia esse interesse, ele faz esse tipo de afirmação, dizendo: olha, então não receba esse irmão, porque ele não recebe a nós como palavra
de Deus, não recebe nossa orientação com a palavra de Deus. O segundo capítulo de 1 Coríntios vai nos dar realmente uma concepção ampla dessa noção que Paulo tem do seu ministério ser instruído pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito Santo, e o que ele escreve então tem essa primazia. Observe comigo alguns versículos de 2 Coríntios para que a gente entenda isso. Primeiro, ele diz assim, ó, minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Então, Paulo está apresentando e dizendo, olha, o que eu faço, né, o que eu faço vem da parte de Deus, vem do próprio Espírito Santo. Outro texto, ele diz assim, ó, pelo contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, falamos da sabedoria de Deus, o qual Deus preordenou. Então, observa que Paulo está falando aí da sabedoria de Deus. E o que ele transmitia, olha o versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Essa expressão nós, né, normalmente ele usa essa expressão aí, às vezes passa despercebido, ele está dizendo, né, o pronome nós, se você observar, alguns dizem que ele estaria se referindo a ele e os outros apóstolos, mas eu discordo disso, e outros teólogos vão discordar também dessa ideia, porque parece-me, pelo texto, pela ideia, que Paulo está usando um plural de modéstia, né? Para falar de si mesmo. É quando a gente está falando alguma coisa, a gente, ou nós, e eu estou falando de mim mesmo, né? Então é um pronome de modéstia aqui da parte de Paulo, para dizer que o Espírito revelou a ele, né, as coisas, e o Espírito sonda todas as coisas. Então ele está afirmando essa noção de que ele era inspirado pelo Espírito Santo, e ele tinha essa noção, ele tinha essa percepção, né, neste momento. Tá? Então Paulo tinha essa concepção, ele diz, olha, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então Paulo novamente ele está apresentando e dizendo que conhecia, que ele tinha conhecimento do que Deus estava fazendo e que Deus estava trazendo aí para a sua igreja, né? E ele está dizendo, ó, mas o Espírito procede de Deus para que entendamos as coisas de Deus, né? E aí então ele está fazendo essa afirmação. E o último versículo aqui é o versículo de número 13, que diz assim, ó, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então perceba que ele apresentava, não a instrução dele não era através de ensinos humanos, mas do próprio Espírito Santo, ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Então observa que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério e está dizendo que ele é então inspirado, né? Ele é inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para poder fazer o que ele estava fazendo, que era instruir a igreja de Corinto naquele momento, tá bom? Então fica aí a primeira defesa, é o primeiro apóstolo aí para dizer sobre a confiabilidade. Eu posso confiar no Novo Testamento como inspirado pelo próprio Deus? Posso. Paulo está dizendo isso para nós. Nós temos aí vários textos apontando nessa direção. Vamos para um segundo apóstolo. Olha só, por que os cristãos devem crer na Bíblia? Pedro vai dizer isso para nós. Pedro também acreditava estar escrevendo sobre inspiração de Deus. Olha, Pedro tinha essa percepção, ele afirma com muita clareza, né? E ele enfatiza a credibilidade do Antigo Testamento, e ele então tem essa concepção de que eles estavam sendo aí usados por Deus para instruir a igreja do Senhor, né? Das palavras profetizadas no passado, olha 2 Pedro 3,2, ele diz, das palavras profetizadas no passado pelos santos profetas. Então ele confirma o Antigo Testamento, né, pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor, ele usa o recurso da confiabilidade por parte do Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então observa que aqui ele usa os três representantes para trazer a noção de confiabilidade, né? Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo atestando, e os próprios apóstolos também. Então o Novo Testamento pode ser confiável porque Pedro está dizendo para nós que tudo isso
não é coisa e articulação humana, mas é inspirado também pelo próprio Deus. Tá? Outro texto. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro fazendo a defesa da sua apostolicidade e fazendo principalmente a defesa da Escritura e da confiabilidade da palavra de Deus e do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, observe que o próprio Pedro tinha essa concepção. E Pedro vai aceitar os escritos do apóstolo Paulo. Olha comigo lá. Pedro aceitou as escrituras de Paulo. Paulo, ele diz assim, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, dos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O texto de cima aqui, tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, né? Então, versículo 15 e versículo 16, aqui diante de nós. Então, Pedro, ele aceitava os escritos do apóstolo Paulo, ele tinha essa concepção, né, de que esse texto, do que o Paulo também era inspirado por Deus, né? E ele então usa isso como recurso para defender e fazer sua defesa com relação ao Novo Testamento e ao que eles estavam fazendo naquele momento. Mas se você for parar para ver, você vai ver que existem outros apóstolos. Olha comigo também um outro apóstolo que vai defender a confiabilidade do Novo Testamento e ser inspirado, né, pelo Espírito Santo para fazer o que eles estavam fazendo. João, olha comigo João. João diz, né, que seus escritos e seus testemunhos são verdadeiros. Olha lá, João afirma estar escrevendo uma mensagem recebida do próprio Deus. Olha lá, versículo 1, 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Outro texto. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e do espírito do próprio erro. Então observa que o apóstolo João, ele está aqui utilizando, né? Ele está utilizando o recurso de que o que ele estava fazendo também era vindo da parte de Deus, e isso então deveria ser recebido pela igreja, amado pela igreja, crido pela igreja, né, e pregado pela igreja, tá? O Novo Testamento então é palavra de Deus, inspirado, inerrante, infalível, né, pronto para instruir, confiável, tá? Então a gente tem aí os testemunhos internos do próprio Testamento, pelo próprio Novo Testamento, fazendo essa afirmação para trazer aos nossos corações essa concepção de que aquilo que nós estamos lendo é verdade, é palavra de Deus e deve ser recebido então como palavra do Senhor. Então o João tinha essa argumentação, ele tinha esse testemunho firme, e ele afirma estar escrevendo uma mensagem recebida do próprio Deus, né? Versículo 1 aí, ele está dizendo, essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele está dizendo, nós ouvimos, nós recebemos, né? Então, ele diz que nós devemos receber essa palavra, quem não recebe, né? Então tem dificuldade com isso. Bom, a gente poderia gastar mais tempo que nos escritos de João, a gente poderia analisar todo o Apocalipse aqui para isso, mas eu não vou fazer isso agora para não tomar mais tempo nosso, tá? Mas nós poderíamos utilizar o Antigo Testamento, o livro de Apocalipse aqui, para podermos fazer essa análise e percebermos no próprio livro também que João tinha essa concepção. Bom, diante de tudo isso, então, é justo a gente entender que os apóstolos, eles tinham essa concepção de que o que eles estavam fazendo era verídico. Por quê? Porque esses apóstolos conviveram com o próprio Senhor Jesus Cristo, esses apóstolos foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, esses apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Cristo, esses apóstolos receberam do próprio Jesus, né,
ali a outorga de serem instrumentos e testemunhas do Novo Testamento. Se você ler Atos, capítulo 1, versículo 22, se você ler outros textos, você vai perceber que esses homens tinham concepção de que o ofício que fora lhes confiado, de que aquilo que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, vinha da parte de Deus, eles eram instrumentos do próprio Senhor para a edificação da igreja do Senhor. Os apóstolos não estavam edificando uma igreja para eles, mas os apóstolos estavam sendo instrumentos do Senhor Jesus Cristo para a edificação da própria igreja de Cristo. Então, quando nós recebemos o texto apostólico, quando nós recebemos o Novo Testamento, quando nós recebemos a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós estamos aí então recebendo aquilo que foi usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a edificação da sua igreja, tá? Então, nós temos esse registro para poder afirmar aos nossos corações que esses homens, eles eram inspirados da parte de Deus para poder trazer a palavra do próprio Deus para a edificação da sua igreja, tá bom? Então, cai por terra aquela noção lá, pelo próprio testemunho interno do texto, né, que os apóstolos não tinham concepção de que eles estavam aí sendo instrumentos, né, de compilação, de inspiração para a edificação da igreja. Cai por terra essa noção liberal, né, porque o próprio texto bíblico diz isso para nós. Então o testemunho mais forte para nós nesse sentido é o do Novo Testamento. O segundo testemunho para nós aí, para caminhar aqui para o encerramento, né, seria o testemunho dos próprios pais da igreja, tá? Os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles homens que vieram depois dos apóstolos e que foram líderes na igreja do Senhor e que pastorearam a igreja com os escritos do Novo Testamento, com os escritos do Antigo Testamento. Esses homens se utilizaram dessa palavra, da palavra dos apóstolos, dos escritos dos apóstolos, das cartas dos apóstolos, dos evangelhos escritos pelos homens, né, de Deus ali, inspirados por Deus, para pastorear a igreja do Senhor naquele momento depois que os apóstolos foram então aí crucificados, martirizados, né, que foram mortos aí, né, e morreram, né, depois que eles morreram ali depois do primeiro século, tá bom? Então eu quero ler alguns testemunhos, pelo menos 3 aí, para mim são muito fortes aí, sobre isso, sobre a veracidade do Novo Testamento, esses homens olhando para o Novo Testamento e dizendo que era inspirado e que eles recebiam. Observe um detalhe muito interessante: esses homens estão muito perto dos apóstolos. Olha comigo aqui, primeiro Clemente de Roma. Clemente, bispo de Roma, ele está em 95, olha lá o cursor do mouse, ó, 95 depois de Cristo. Então, 95 anos depois que Jesus Cristo morreu, os escritos do Novo Testamento estavam ali diante deles, eles tinham isso em mente, eles tinham isso em mão, e olha o testemunho, eles olham para os apóstolos, né, do Novo Testamento, e olha o testemunho deles acerca deles. Olha o Clemente, bispo de Roma. Ele diz assim, ó, eles pregavam, eles quem? Os apóstolos. Eles pregavam o evangelho de Cristo e foram confirmados na palavra com total garantia por parte do Espírito Santo. Então o testemunho de Clemente é que os apóstolos pregavam o evangelho de Cristo e foram confirmados por total garantia da parte do Espírito Santo. Então a igreja, em 95 depois de Cristo, ou seja, não muito tempo depois, já olhava para os apóstolos como homens que tinham aí toda a inspiração, toda a instrução, foram chamados por Deus para a edificação da igreja dele. Outro homem, né, Inácio de Antioquia, olha a data, 107 e 117 depois de Cristo. Então 100 anos depois aqui, cerca de 100 anos depois, eles ainda próximos, né, tudo isso, porque 100 anos, se a gente for pegar 100 anos da história, é muito próximo, né, e eles então tinham aí os documentos, né, nas mãos ali, e eles então, o Inácio diz o seguinte, olha, não vos entrego mandamentos como fizeram Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, eu porém não passo de um condenado, né? Inácio aí estava próximo aí a morrer, né? Aí ser martirizado, né? A ser executado, e ele então faz essa afirmação, né? Dizendo que Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, né? Eles eram apóstolos, então deveriam ser recebidos como apóstolos. Nós estamos falando de 100
100 anos. Então é muito confiável, né, a palavra desses homens aqui neste momento. E para fechar aqui, né, a Policarpo tem um testemunho fortíssimo. Depois você pesquise, né, sobre Policarpo de Esmirna, né, o pessoal fala Policarpo aí. Ele tinha ele tinha um testemunho muito forte, né, já era idoso e tudo, e quando ele estava próximo aí de ser martirizado por causa de Cristo, né, por causa da pregação, por causa do Senhor, ele então traz um testemunho. Detalhe, ó, Policarpo está em 118 depois de Cristo, então há 100 anos também, né, a casa aqui dos 120 anos aqui, próximo de Cristo aqui, próximo dos apóstolos. E olha a declaração dele acerca dos apóstolos. Ele diz, olha, os apóstolos são semelhantes aos profetas do Antigo Testamento. Declara também que não conseguia, e aí ele fala, né, declara que também não conseguia alcançar a sabedoria do bendito e glorioso Paulo, né? Então, ele tem um testemunho muito forte aí para poder, então, afirmar acerca da veracidade, da confiabilidade do Novo Testamento, da confiabilidade dos escritos dos apóstolos, e que esses homens eram então inspirados, instruídos por Deus para poder edificar a igreja do Senhor, fortalecer a igreja do Senhor. Então a pergunta que gira em torno aqui para nós é por que nós confiamos no Antigo Testamento, por que nós confiamos no Novo Testamento? Bom, Antigo Testamento porque Cristo deu testemunho, os apóstolos deu testemunho, né? E eles então utilizavam, né, os apóstolos e Cristo utilizavam o Antigo Testamento como palavra de Deus, e nós devemos crer então por causa disso. É palavra de Deus e a gente tem que aprender o Antigo Testamento para entendermos então o que ele significa para nós cristãos. Por que nós cremos no Novo Testamento? Porque os apóstolos, né, e aí eu citei pelo menos 3, Paulo, João e Pedro, eles eram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus e estavam aí sendo instrumentos de Deus para poder orientar e edificar a igreja. E também um segundo testemunho é que os pais da igreja olhavam para os escritos do Novo Testamento e pastoreavam a igreja a partir disso, dando como verídico e inspirado os escritos dos apóstolos aí, e aí são mencionados Pedro e Paulo e os demais também, tá? Então, nós temos aí 2 argumentos fortes para dizer por que nós cremos no Novo Testamento. Agora, mais uma vez eu enfatizo, se o Espírito Santo não abrir a nossa mente, se o Espírito Santo não fazer com que nós compreendamos, nós não vamos crer na Bíblia, tá? Então, isso aqui é coisa para cristão, para quem realmente recebe a palavra do Senhor e tem o seu coração aberto para compreender a palavra do Senhor. Se você ainda não crê na palavra de Deus como inspirada, perfeita, útil para edificar a sua vida, confiável para fortalecer a sua vida, eu te convido então nesse momento a orar e a pedir ao Senhor para que quebrante o seu coração e faça você crer, né? Faça você crer no Novo Testamento, então, como palavra de Deus. Então, essa foi a nossa aula, né? Aí acerca do porquê que nós cremos, né? Porquê que nós cremos aí no Novo Testamento, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer algum tipo de colocação para mim sobre isso, você faça essa descrição do vídeo, me procura no inbox, né? Eu estou à sua disposição para tirar suas dúvidas nesse sentido. Lembrando que isso aqui é uma aula, né, uma aula básica de teologia, não é uma aula avançada. Isso aqui são para alunos que estão ingressando no mundo teológico, né? Estão começando a se interessar e aprender, e para serem professores de escola dominical, para serem professores de grupos de discipulado, de treinamento. Então isso aqui é muito prático para a primeira igreja. Então todos os nossos irmãos aí da primeira igreja, fica aí a dica para você então ser aluno do nosso curso de teologia, para você melhor servir a igreja do Senhor. Lembrando que nós estamos vivendo um momento atípico da nossa história, né? Nós estamos aí em isolamento social. Se Deus quiser, logo logo vai passar, mas a igreja do Senhor não para, né? Então tá aqui um método nosso, então, é dar essa aula aqui via online, videoconferência, né? E se Deus quiser, já já nós estamos aí na presencial na nossa igreja, tá? Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça. Obrigado por estar comigo aí nesse tempo. Eu quero orar com você neste momento.
Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu te agradeço, Pai, pela aula, eu te agradeço pelo teu cuidado e eu te peço que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Edifica os teus servos, o povo do Senhor, fortalece as suas mentes e os seus corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.